E como de costume aos domingos, no vídeo de hoje falamos um pouquinho sobre o calendário econômico completo para toda a semana que se inicia amanhã, segunda-feira. Muita atenção a dados de inflação nos Estados Unidos, o PCE na sexta-feira. Teremos dados preliminares de PMIs no mundo inteiro. Comentaremos um pouquinho sobre a ata do FOMC, que também será divulgada essa semana, dentre outros dados econômicos que podem trazer bastante volatilidade para os próximos dias. Muita atenção, pegue um papel e uma caneta e eu vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo, é de graça, não custa nada. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, temos vídeos todos os dias gratuitos aqui no nosso canal. E claro, deixe um comentário aqui na aba de comentários ao fim do episódio de hoje, caso você goste das informações trazidas, que inclusive serão valiosas aí para os próximos dias, na medida que comentaremos um pouquinho sobre o calendário econômico e faremos uma rápida recapitulação do que foi os mercados nessa última quinta e sexta-feira, que eu também não falei aqui dentro do YouTube com vocês. Mas vamos lá, iniciando um pouquinho pelo que interessa, falando sobre o monitor da taxa de juros nos Estados Unidos. Como a gente pôde notar aí nos últimos dias dessa semana, principalmente na quinta e na sexta-feira, houve uma grande oscilação aqui nas probabilidades. Na quinta-feira, no meu vídeo mais recente aqui no canal, eu falava com vocês sobre o aumento da possibilidade de vermos um aumento de 25 pontos. Ou seja, naquele momento a gente tinha visto dois membros do FOMC que possuem direito a votos, ou seja, dos totais 12 membros que possuem votos, 2 haviam dito que estão sim por uma política um pouco mais dura e que aceitariam sim mais aumentos de juros à economia norte-americana, o que obviamente fez com que as probabilidades crescessem bastante, beirando aqui os 40% nessa última quinta. Na sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, tivemos o tão aguardado discurso do Jeremy Powell, presidente do Fed americano, e de acordo com o que foi falado por ele, de certa forma o mercado tranquilizou um pouquinho nessas probabilidades de mais aumentos e entendeu que a probabilidade maior de fato para o dia 14, pelo menos na circunstância atual econômica americana, é que a gente venha a ver uma estabilização das taxas. Agora falando um pouquinho sobre o que foi falado pelo Jeremy Powell nessa última sexta-feira, que inclusive os mercados aguardavam ansiosamente por um posicionamento dele, foi o seguinte: vale lembrar que eu falei isso aqui já em primeira mão ao clube de membros, mas como eu não gravei nessa sexta-feira, somente no sábado ao clube, agora estou trazendo em primeira mão para vocês aqui dentro do YouTube aberto. Powell disse que condições de crédito mais rígidas aliviam a pressão sobre o aumento de juros, ou seja, em um primeiro momento lendo a matéria, a gente consegue entender que para o Jeremy Powell muito provavelmente vai haver uma estabilização das taxas, já que essa condição de crédito mais rígida nos Estados Unidos deve aliviar por parte do Banco Central essa necessidade de pressionar a economia, já que essa crise por crédito, ou melhor dizendo, essa condição de crédito mais rígida por si só, já deve pressionar. E explicando para vocês o porquê isso acontece, basicamente depois que vimos aí bancos regionais ou até bancos maiores, como por exemplo Silicon Valley, passando por condições difíceis aí recentemente, houve uma insegurança muito grande por parte de bancos e etc. E agora a condição de crédito ficou mais rígida por lá, ou seja, os bancos estão evitando emprestar tanto dinheiro, estão diminuindo a quantidade de crédito que estão proporcionando a empresas, a investidores e etc. E natural, quando você para de emprestar dinheiro, você diminui esse dinheiro que está disponível no mercado, você desestimula a economia, você desaquece a economia. Quando você desaquece a economia para de girar tão rápido como estava girando, isso tende também a diminuir a inflação que está sendo gerada, ou seja, auxilia o processo desinflacionário norte-americano e também diminui a necessidade por juros do Fed, já que no final das contas a meta principal é controlar a inflação. Então, se o crédito está mais rígido e ajuda no controle dessa inflação, significa que o Fed não precisará tomar nenhuma medida, pelo menos até o momento, para que ele então venha a ser o principal controlador da inflação. Portanto, as situações de economia nos Estados Unidos por si só parecem, de acordo com o Jeremy Powell, que vão dar conta da situação inflacionária por lá. E obviamente uma fala como essa trouxe aqui novamente
novamente os gráficos diminuindo a probabilidade de aumentos de juros para a próxima reunião e aumentando as probabilidades da estabilização das taxas. Lembrando a vocês que ainda temos alguns dados econômicos que vão trazer oscilações a essas probabilidades, caso a inflação se mostre muito acima das expectativas nos próximos dados a serem reportados. Provavelmente as probabilidades disso aqui devem mudar um pouquinho também. Caso o mercado de trabalho também se mostre bem fora das expectativas, isso é, se demonstre muito aquecido, isso tende a gerar inflação. E aí sim pode ser que o Fed venha a ter que intervir para dar uma arrefecida aí nesse mercado de trabalho, então para que a gente possa atingir essa meta inflacionária de 2% anual que vocês já conhecem. Aproveitando que estamos comentando então sobre alguns dados econômicos que ainda estarão sendo divulgados antes da próxima reunião, eu já inicio com vocês o calendário econômico dessa semana e alguns desses dados serão levados em consideração pelo comitê do FOMC na próxima reunião do dia 14, principalmente o dado de PCE, que será divulgado nessa próxima sexta. É o principal dado de inflação acompanhado pelo Fed no momento de definir as suas políticas monetárias. Então, iniciando com vocês aqui dentro do calendário, na segunda-feira, como eu sempre gosto de comentar, fora de períodos de blackout, ou seja, períodos que antecedem as reuniões de políticas monetárias nos Estados Unidos, ou seja, o Comitê de Políticas Monetárias do FOMC não pode dar entrevistas. Enquanto isso não acontece, geralmente eles falam, dão discursos, expõem suas opiniões e deixam pistas do que poderá ser feito nas próximas reuniões. E quando eles falam, o mercado tende a escutar e trazer oscilações. É o que deve acontecer na segunda-feira, já que James Bullard e Rafael Bostic, que são dois caras que têm apresentado opiniões duras em relação ao aperto monetário, recentemente estarão falando tanto às 9h30 quanto às 11h50 dessa segunda. Fora isso, uma segunda bem morninha aí, a reabertura dos mercados deve ser o principal fator aí para a volatilidade. Já na terça-feira começa a temporada prévia, preliminar, melhor dizendo, dos PMIs, né? Dados aí bem importantes econômicos que apontam as condições econômicas de cada país. Teremos dados de PMI nos Estados Unidos, na zona do euro, na Alemanha, no Reino Unido, basicamente no mundo inteiro, mas como estamos em final de mês, os dados serão preliminares e aí no início do mês de junho novamente serão divulgados com correções. Fora isso, na terça-feira teremos outros dois dados ao mercado norte-americano, mercado mobiliário, teremos licenças de construção e vendas de casas novas, trazendo aí como anda essa situação desse setor lá nos Estados Unidos. Já na quarta-feira, galera, promete ser um dia, tanto teremos o índice de IFO. Para quem não conhece, é um índice que é acompanhado lá na Europa, principalmente na zona do euro, em relação à situação econômica dos países e principalmente da Alemanha, que é o motorzinho econômico da zona do euro. E basicamente esse IFO, para quem não conhece, é o índice de clima de negócios e aponta para a gente a situação atual de negócios e as condições da zona do euro. A gente pode notar que nos últimos meses, desde o final de 2022, esse índice vem aqui numa crescente, mas como vimos recentemente um outro dado econômico que eu trouxe para vocês aqui no canal, apontando aí condições econômicas ruins para os próximos 6 meses na Europa, pode ser que a gente veja assim esse dado abaixo das projeções ou então deixando um pouquinho a desejar. E fechando para a gente na quarta-feira, muito provavelmente o principal dado a ser reportado não é muito bem um dado, mas sim um documento. A ata da reunião do FOMC do início desse mês de maio. Vale lembrar que sempre após a reunião, cerca de 15 a 20 dias depois, é divulgado um documento sobre o que foi falado na reunião, que costuma deixar pistas para o mercado sobre, quem sabe, as próximas reuniões políticas monetárias, basicamente o que foi conversado pelo Comitê de Políticas Monetárias norte-americano. Na quinta-feira, como vocês já sabem, costuma ser um dia bem movimentado no calendário econômico. Dessa semana não será diferente. Já abrindo para a gente na madrugada, teremos PIB referente ao primeiro trimestre na Alemanha, principal potência da Europa, PIB preliminar também nos Estados Unidos logo pela manhã, dados ligados ao mercado de trabalho como pedidos iniciais por seguro-desemprego e fechando para a gente na quinta-feira teremos vendas pendentes de moradias, outro dado relacionado ao mercado imobiliário. Se na terça tivemos dois importantes, na quinta a gente fecha
fecha nesse setor com mais um. Fechando a nossa semana na sexta-feira, muito provavelmente um dos principais dias dessa semana em termos de volatilidade, até porque a próxima semana, a próxima segunda, será feriado nos Estados Unidos, então a sexta será fechamento de mercado, muito provavelmente a última sexta-feira do mês de maio, além também da próxima segunda ser feriado. Promete ser um dia aí de bastante volatilidade, muita gente costuma viajar no feriado, então pode ter sim muita compra, muita venda, muita oscilação de preço nos principais índices da Bolsa Americana. Além disso, teremos já no início pela manhã núcleo do índice de preços ao PCE. Vale lembrar que o PCE, como eu falei no início do vídeo, é o principal índice de inflação acompanhado pelo Fed americano. Quando esse dado é divulgado, geralmente o mercado acompanha atentamente. Vamos acompanhar como esse dado de inflação performou durante o mês de abril. E além disso, outro dado importante, pedidos de bens duráveis, geralmente também traz oscilações dependendo da forma que for divulgado, é outro dado que será reportado nessa sexta-feira. Dito isso, fechamos então essa primeira parte dentro do calendário econômico. Eu passo com vocês agora, sem perder muito tempo, ao mercado de opções com criptoativos dentro da Deribit. Se você ainda não tem uma conta dentro da Deribit ou então na Bybit, que são os mercados disponíveis para que você possa tradar e realizar operações dentro desse mercado, não perca tempo. Aqui na descrição do vídeo você consegue criar a conta gratuitamente e obter algumas vantagens no momento de criação pelo link da Liga Cripto. Falando um pouquinho sobre oportunidades para essa semana, antes da reabertura dos mercados na segunda e a entrada da volatilidade na terça, eu já vejo algumas possíveis oportunidades de operação para essa semana, principalmente visando o meio da semana, ou seja, quarta-feira, dia 24, ou até mesmo o fechamento dos mercados no dia 26. Vale lembrar que essas operações, sempre visando a sexta-feira, são operações que fecham, ou seja, possuem o seu vencimento na madrugada de quinta para sexta, ou seja, não ficamos expostos à volatilidade da sexta-feira. E nessa sexta-feira, como eu comentei, teremos dados importantes como pedidos de bens duráveis e até mesmo o PCE, muito provavelmente o principal dado de inflação da semana. Então a gente não estaria exposto aí a esses dados. Tendo dito isso, eu vejo aqui como possibilidade de vendas de call em 29, um pouco mais arriscada, ou então de forma um pouco mais segura no patamar de 30 mil dólares. O Bitcoin não alcançou essas regiões de preço aí recentemente, que podem servir como resistência, por mais que venha a alcançar, podem ser rejeitados e voltar a patamares inferiores. Para o mercado de puts, como vocês podem notar, as premiações estão muito maiores. Ultimamente a gente tem visto muitos investidores e muitos analistas comentando a possibilidade maior de uma retração do mercado antes de uma pernada de alta, e até por isso identificando isso também dentro do mercado de opções. As premiações para se vender put em 26.500, 26, 25, apostando possivelmente aí que o Bitcoin não vai cair, estão até mais altas do que as vendas de call, entendendo que o risco para quem está vendendo put nesse momento é sim maior, já que o Bitcoin tem mais chances de cair do que demonstrar aí movimentos de alta nos próximos dias. E finalizando com vocês o nosso vídeo de hoje, falando mais uma vez sobre a meme coin Snack dentro da rede da Cardano. Desde que falamos aqui dentro do clube de membros do nosso canal no dia 5 de maio, ela performou muito bem e fez a sua all-time high no dia de hoje, fazendo quase 15 vezes o valor do seu investimento lá atrás, no dia 5, quando falamos ao clube de membros. Se você não faz parte do clube de membros, não recebe vídeos, análises, lives e muitos outros benefícios de forma exclusiva, você está perdendo tempo. Acesse aqui embaixo a descrição do vídeo e consulte aí todas as vantagens de se tornar um membro do nosso canal, um membro aqui do nosso clube de membros do YouTube. Dito isso, galera, vou encerrando o nosso vídeo por aqui. Agradeço a você que ficou comigo até o final. Se possível, aquele like, se inscreva no canal, você já sabe como funciona, um comentário ao final, e eu vejo vocês no próximo episódio.